Lá embaixo também irão aprender sobre a palavra de Deus. Enquanto elas descem, passe os olhos no texto, suplica a Deus que fale ao seu coração. A partir do versículo número 50 até o verso número 59. Primeiro Coríntios capítulo 15. Exatamente. Dos versos 50 ao 58. Meus irmãos, antes de ler esse texto, eu gostaria de frisar que, relembrar, que este é o momento mais importante do culto. Afinal de contas, nós abrimos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. O que está escrito aqui foi o próprio Deus que inspirou o homem a escrever o que aqui está escrito. Então, cada palavrinha, cada vírgula, cada frase, cada versículo, acompanhe a leitura com temor, com reverência, com expectativa, com esperança. Meus irmãos, vocês perceberão, esse texto é tremendo. E se apenas lêssemos ele com temor, reverência, esperança, e voltássemos para as nossas casas, sem dúvida, já seríamos renovados, vivificados. Então, acompanhe a leitura com temor, com fé. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso número 50, se você puder, convido que coloque de pé. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Feche seus olhos. Pense nesse texto que acabamos de ler, com temor e reverência, esperança. Suplique ao Espírito de Deus para que fale ao seu coração. Meu irmão e minha irmã, podemos pregar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, mas apenas o Espírito Santo de Deus vai fazer com que essas palavras, com que esse texto fique em seu coração.
transforme a sua vida e te faça desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Então, com esperança, com fé, à sua maneira, faça uma breve oração, suplicando a graça do Senhor. Faça uma oração, o seu tom de voz, da sua maneira, suplicando a graça de Deus sobre a sua vida. Temos esses corações, uma das nossas forças, ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações, papai. Conosco nesta noite. Conosco nesta noite. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. O Hoje lá fora está empolgado. Infelizmente a alegria deles dura pouco, né? Talvez algumas semanas, meses, anos, mas não eternamente, infelizmente. Nós proclamamos. Meus irmãos, nas últimas semanas, meditamos neste capítulo e percebemos o apóstolo Paulo trabalhar a vitória reservada aos cristãos, a ressurreição que está garantida para os eleitos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa noite, pela misericórdia do nosso Deus, continuaremos, ou melhor, concluiremos este capítulo, reforçando a temática deste capítulo, que afirma, você pode observar, dependendo da divisão da sua Bíblia, os vivos serão transformados. O texto é claro sobre esta verdade, Charles. Principalmente no versículo número 52, faça seus olhos. No retorno do nosso Senhor, os cristãos vivos, em um piscar de olhos, serão transformados. Sendo assim, conduziremos, meus irmãos, os nossos pensamentos em esperança, em fé, reconhecendo que a redenção em Cristo Jesus, nosso Salvador, é a vitória para o cristão. Reconheceremos as boas novas do Senhor. Reconheceremos que essas boas novas do Senhor devem nos manter firmes, como diz o texto, inabaláveis e sempre abundantes no reino de Deus. Como título, usarei parte do versículo número 57, onde o apóstolo afirma, em minhas palavras, vitoriosos por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é vitorioso? Amém. Somos vitoriosos por intermédio do nosso Senhor. Hoje falaremos da verdadeira vitória. Hoje falaremos de vitória. Em primeiro momento, meus irmãos, percebam, Cristo garantiu a redenção de nossos corpos. Paulo inicia a conclusão deste capítulo fazendo uma afirmação no versículo 50. Veja: a carne e o sangue não podem garantir herdar o reino de Deus. Sabemos, dizemos muito aqui, dizemos muito neste púlpito. Os professores sempre dizem, por pregarmos as Sagradas Escrituras, vemos claramente que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. O nosso corpo, por sua corrupção, com tendências pecaminosas, não pode herdar o reino de Deus. O nosso corpo, a carne e o sangue, por ela mesma, não pode herdar essa incorrupção. Nenhum de nós poderá viver na terra, ou melhor, no novo céu e na nova terra, nessa eterna glória celestial, em Deus e com Deus, na carne e em sangue. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, abra sua Bíblia.
Romanos capítulo 8. A partir do versículo 22. O texto diz: sabemos, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do nosso corpo. Porque na esperança, meus irmãos, o texto diz, fomos salvos. Você, de certa maneira, geme. Nós, principalmente como cristãos, sabemos e aguardamos essa redenção. Os que estão aí fora, cegos, perdidos, transformam essa dor, esse pavor, esse medo em suas paixões. Percebam, toda a criação aguarda essa redenção, os nossos corpos também aguardam essa redenção. E Paulo diz que em carne e em sangue não poderemos herdar esse reino, não em nossa natureza. Mas, meus irmãos, sabemos, pela graça de Deus, na esperança fomos salvos. E nessa salvação, o texto diz, seremos transformados. Falamos hoje pela manhã na EBD. Cristo em seu sacrifício conquistou a nossa restauração. E sobre essa transformação, percebam, versículo 51, veja, Paulo nos apresenta um mistério. Em outras palavras, apresenta uma verdade escondida no passado, mas revelada no Novo Testamento. E nesse caso, como percebemos, o assunto é referente ao arrebatamento da igreja. É inédito dar detalhes sobre este arrebatamento na Bíblia. O Novo Testamento apenas é dito. Você não vai encontrar no Antigo Testamento. E é por isso que o apóstolo nos apresenta como um mistério. Se você lê minimamente a Bíblia, eu creio que você lê e entende minimamente o Evangelho, perceberá que Deus veio revelando, apresentando alguns detalhes deste glorioso momento. Iniciou, por sinal, através de Jesus Cristo. Em suas palavras percebemos ele garantindo que seremos redimidos. Em João capítulo 14, o texto nos diz, o próprio Cristo nos diz, os 3 primeiros versos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há poucas moradas? Há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava iniciando o que seria revelado sobre a nossa futura moradia. Jesus nos apresentou o caminho e, além disso, tem nos conduzido nessa jornada celestial. Ainda sobre este processo redentor, o próprio Paulo nos apresenta detalhes em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, onde nos diz: e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá dos céus? Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os vivos, os que ficarmos. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No final deste texto, depois leia em casa, capítulo 4, versículos 16 e 18, Paulo ainda diz: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Você conhece alguém que precisa ser consolado? Com certeza. Então console com essas verdades, pregue o Evangelho e diga sobre esse encontro com o Senhor nas nuvens. Jesus nos arrebatará. E sabemos que tamanha graça apenas alcançamos pelo fato do nosso Senhor tê-la conquistado no Calvário. Jesus nos resgatou em seu sacrifício na cruz, nos religando a Deus. Em sua morte e ressurreição, Jesus garantiu nossos corpos, garantiu aos nossos corpos esta redenção. É o que o texto diz. Além de garantir a redenção dos nossos corpos, perceba em segundo momento, Cristo garantiu que seremos revestidos de imortalidade. Não é possível herdar o reino de Deus sem nascer de novo. Para o mortal é impossível se revestir de imortalidade. Como poderá alguém que fora corrompido pelo pecado, como pode um mortal que já tem a sentença do salário do pecado como a morte, se revestir dessa imortalidade, Douglas? Sabemos que para o homem isso é um absurdo e impossível. Mas para Deus sabemos que não. Aos que nasceram da água e do Espírito, os eleitos de Deus, estes, nós, seremos revestidos desta incorruptibilidade. Cristo garantiu isso por nós. Notem o texto nos trazer detalhes deste glorioso processo, no versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15. No abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e de imortalidade. Percebam no versículo 52 a maneira que Paulo vem mostrando como esse breve momento acontecerá, Laíde. No abrir e fechar de olhos. Nós sabemos que o olho pode se mover de forma muito rápida. Talvez dos nossos membros, o corpo que se mexe de forma mais rápida. Abrir e fechar. E assim Paulo ilustra essa súbita transformação que acontecerá dos cristãos. E para nos revestir dessa incorruptibilidade, um sinal será dado. A trombeta soará, diz o texto, proclamando o fim. Quando todos os cristãos serão retirados da terra neste arrebatamento. Perceba no texto. Os mortos ressuscitarão, serão os primeiros. E serão seguidos pelos santos vivos, os que estiverem vivos. Você pode depois conferir em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo vai trabalhar isso muito bem. Paulo vem fazendo, meus irmãos, desses versículos a conclusão de um capítulo que trata especificamente sobre a ressurreição. E neste final, Paulo afirma que esta é a verdadeira vitória que nos foi dada por Deus, garantida, conquistada pelo povo. O Evangelho nos restaurou. Somos dia após dia aperfeiçoados. E quando essa última trombeta ressoar, Charles, seremos revestidos da incorruptibilidade.
desfrutaremos dessa vida eterna em Cristo Jesus e nossos corpos serão transformados. Apesar que Paulo está tratando sobre o fim, para nós que somos filhos de Deus, isso é um consolo. Seremos transformados e revestidos desta incorruptibilidade, e a palavra de Deus se cumprirá. Este texto nos traz esperança. Este texto nos faz pensar sobre as promessas do nosso Salvador. Ainda brevemente vou destacar, meus irmãos, as Escrituras testificam esta já garantida vitória. Veja o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. As Escrituras testemunham a nossa garantia. As Escrituras categoricamente apresentam que Jesus na cruz do Calvário não apenas fez expiação pelo nosso pecado, não apenas tomou a ira de Deus que estava destinada a nós, mas Jesus, nesse processo, meus irmãos, redentor, ele também demonstrou o seu domínio sobre a morte. Nos versículos 54 ao 57, veja, Paulo intensificou a sua alegria em face da realidade da ressurreição. Ele está citando aqui Isaías, capítulo 25, versículo 8, que o texto nos diz, onde o texto nos diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Veja que Paulo ainda demonstra ainda mais a sua alegria na vitória conquistada por Cristo. Ele cita outra nítida aprovação do texto sagrado do Antigo Testamento. Agora ele cita Oséias, versículo 14 do capítulo 13 de Oséias, que nos diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. E o texto continua: onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? O tamanho do regozijo do apóstolo Paulo é visto neste versículo número 55. E veja que esse texto ele trabalha de forma irônica, pois ele questiona o poder da morte. John MacArthur diz que é como se a morte aqui nesse caso fosse uma abelha. E o ferrão dessa abelha tivesse sido removido. Esse ferrão removido era o pecado, que foi revelado pela lei de Deus. E este mesmo pecado foi vencido por Cristo em sua morte. Ou seja, a morte perdeu a sua força, a sua eficácia. É o que o texto diz. Jesus venceu a morte. Meus irmãos, sabemos que a Escritura tem se cumprido e que cada palavra dita pelo nosso Senhor tem se realizado e se realizará, Douglas. Sendo assim, com alegria, com todas as nossas forças, com amor, devemos servir ao Senhor em tudo que Ele nos designou a fazer em sua obra, em seu reino. Veja o versículo 58. Devemos olhar firmemente para esta redenção. Os nossos sacrifícios, as lutas e pavores que aqui passamos, serão compensadas.
Quando fixamos, meus irmãos, os olhos na eternidade em Cristo, nos tornamos firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Nada nesta vida, meus irmãos, e nenhum trabalho feito em nome de Cristo é vão. Somos vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Salvador. É o que o livro atesta, é o que cremos e o que defenderemos. Já concluo esse sermão, meus irmãos, recordando que o nosso Redentor morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus Cristo venceu a morte. Ele subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que por sinal lá preparou lugar para nós, como diz o texto. E no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, seremos transformados. Jesus garantiu a nossa vitória. Fomos alcançados pelo maior milagre que o homem poderia desfrutar. Fomos reconciliados com Deus. Que com temor e fé, meus irmãos, possamos durante alguns minutinhos, segundos agora, rogar a Deus para que por meio do seu Santo Espírito nos mantenha firmes, inabaláveis, com os olhos em Cristo, na glória e na recompensa eterna que está destinada para nós, pois foi garantida pelo nosso Senhor na cruz. Que possamos ficar atentos às Sagradas Escrituras, para entender cada tempo e viver cada tempo para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pense nesses versículos que fizemos a leitura. Um texto que garante a nossa vitória sobre a morte. Porque Cristo garantiu a nossa vitória. Diante desta esperança, glorifique a Deus, declare palavras de adoração, louvor a Ele, reconhecendo a sua gratidão por ser participante desta obra redentora. Entre os louvor, a Deus adoração. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, reconhecemos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, o Teu favor. A Tua misericórdia nos alcançou e por isso estamos aqui nessa noite. Acabamos de ver nesse texto, ó Deus, que devemos ter a esperança eterna no Senhor, olhar firmemente para o Senhor, nos mantermos, ó Deus, firmes, inabaláveis no Senhor, sabendo que tudo que fizermos não é em vão. Ó Deus, que possamos não nos importar com as adversidades, com as lutas do dia a dia, com os pavores, com os medos, que possamos confiar no Senhor. Que possamos, ó Deus, entender a Tua santa vontade, a Tua palavra, escutar o que o Senhor está dizendo nesses dias por meio da Sua palavra, que o Senhor está voltando. Sim, o Senhor está voltando. Os sinais a cada dia se tornam claros, ó Deus. E diante disso nós clamamos a Ti.